guiai meus passos. Meus queridos irmãos, estamos no 26º domingo do tempo comum. O evangelho que a igreja nos propõe hoje é de uma atualidade quase desconcertante. É uma daquelas passagens que, se lida com honestidade, deveria nos tirar o sono. Porque Jesus nos conta a parábola do homem rico e de Lázaro. Esse é um texto que me é muito caro, porque normalmente nós pensamos nos grandes pecados, como os atos de roubar, matar, adulterar. Mas Jesus nos apresenta aqui uma história sobre o mais sutil e talvez o mais devastador de todos os pecados. O pecado da omissão, da indiferença. É a tragédia de não ver o outro. Então, hoje o Senhor nos chama a meditar sobre o bem que deixamos de fazer, sobre quem deixamos de ver. E é bonito porque a fé cristã não é um conjunto de proibições. A fé cristã, acima de tudo, é um convite radical ao amor, que é uma ação, um movimento em direção ao outro. Preparemos o coração, porque a palavra de hoje é uma espada afiada. Escutemos atentamente. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Pois bem, vamos meditar então o evangelho que acabamos de ouvir. O texto começa com uma descrição quase cinematográfica. De um lado, um homem que se veste de púrpura e linho fino. Púrpura, minha gente, na antiguidade era um pigmento caríssimo, extraído de moluscos, um símbolo de realeza e poder. O linho fino era importado do Egito, ou seja, este homem não apenas era rico, ele ostentava sua riqueza. Ele vivia para a aparência. É curioso porque o texto usa o verbo grego que quer dizer banqueteava-se esplendidamente todos os dias. Não era só comer bem, era fazer festa, celebrar, como se cada dia fosse uma grande ocasião. Isso nos mostra que o problema não era ser rico, Abraão também era rico. O problema era viver como se não houvesse amanhã, como se não houvesse eternidade, como se não houvesse Lázaro, como se não houvesse o sofrimento dos outros. E do outro lado, a gente vê um pobre que jazia à porta deste rico.
O verbo jazia indica aqui uma prostração total. E o texto nos dá seu nome, Lázaro. Ele estava diante do portal, do portão principal. Ele não estava escondido numa viela. Estava ali, visível, inevitável. O rico tinha que passar por ele todos os dias. É impressionante como Jesus constrói a cena. Lázaro, coberto de úlceras. A palavra grega utilizada aqui sugere feridas abertas, purulentas. Os cães vinham lamber suas chagas. Na cultura judaica, os cães eram animais impuros. Então, Lázaro estava no grau máximo da degradação humana. Doente, faminto, abandonado, e sua única companhia eram animais considerados imundos. E, no entanto, ao contrário do rico, este pobre tem um nome. O nome vem do hebraico, Lázaro, Elazar, que significa Deus ajuda. Percebam que o rico é definido por aquilo que ele possui. E este pobre aqui, Lázaro, é definido por sua relação com Deus. Ele é um homem ajudado por Deus. Isso é de uma profundidade teológica imensa. Isso é impressionante. O rico é um anônimo existencial, enquanto o pobre tem uma identidade que o transcende. Pois bem, o rico passava por Lázaro todos os dias. Não era um encontro casual, era um encontro diário, inevitável. E, no entanto, para o rico, Lázaro era invisível. Pense, minha gente, qual era a distância real entre o rico e Lázaro? Talvez 5 metros, 10 metros? Mas havia um abismo invisível muito mais profundo que qualquer distância física. Era o abismo da indiferença, da cegueira voluntária, do coração endurecido. Santo Agostinho ensina que o pecado fundamental é o curvatus in se, o homem curvado sobre si mesmo. O rico vivia numa bolha, onde só existia seu prazer, seu conforto, sua satisfação imediata. Nele há o que a Escritura chama de ódio. O que é ódio? Por exemplo, se a gente pegar a primeira carta de João, ele diz: se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. O que é esse odiar aqui? Odiar, minha gente, no sentido bíblico, não é necessariamente ter um sentimento de raiva ou desejar a morte de alguém. O ódio de que fala a Escritura é muito mais sutil. É amar menos, é manter-se frio, é apartar-se, é não se desmanchar de amor pelo outro, é não abrir espaço no coração. Então, aquele que diz ama a Deus, mas é frio com o irmão, fechado em si mesmo, é um mentiroso aos olhos de Deus. E aqui está o ponto central. O nosso rico sem nome da parábola do evangelho de hoje vai para o inferno. E eu lhes pergunto, qual foi o mal que ele fez? Porque Jesus não disse que ele era ladrão. O rico não maltratava Lázaro. O rico não o expulsava, não o agredia. O rico não mandou chutar Lázaro de sua porta. Entende? Ele simplesmente não o via. Ele não mandou os guardas virem tirar Lázaro. Ele simplesmente não foi capaz de dizer: bom dia, meu irmão, de onde você é? Você precisa de alguma coisa? Ele não ofereceu um prato de comida da sua cozinha farta. Não. É como se Lázaro não existisse. Ele odeia o irmão no sentido mais profundo e bíblico do termo, porque ele o despreza com a sua indiferença. Ele o anula com o seu olhar vazio. Sem dúvida, é o maior pecado que existe, a indiferença. Esse realmente leva para o inferno. Ou seja, a vida de banquetes esplêndidos, de luxo, de autoindulgência, criou uma espécie de catarata na alma desse rico. E sabem por quê? Porque ver Lázaro significaria ter que se ver a si mesmo.
Ver Lázaro seria reconhecer sua própria fragilidade, sua mortalidade, sua dependência de Deus. Quantas vezes na nossa vida nós também construímos estes espaços? Criamos formas de defesa para não ver o sofrimento alheio. Ah, mas eu trabalho muito, mereço o meu conforto. Ah, eu não posso ajudar todo mundo. Ah, cada um tem o que merece. São as desculpas. As desculpas que a gente inventa para justificar a nossa indiferença. Mas aí a parábola dá uma reviravolta dramática. Morreu o pobre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Reparem na diferença. Lázaro é levado, passivo, porque sempre dependeu da misericórdia. O rico é sepultado. Fim. Ponto final. Como suas posses que não pode levar. Jesus aqui levanta um pouco o véu sobre o além, sobre o que está para além desta realidade que a gente conhece. O seio de Abraão era uma expressão judaica para o lugar de consolação dos justos. Já o rico está no Hades. Não exatamente o inferno cristão que a gente conhece, o que a gente escuta, não é, na catequese, mas o Sheol judaico, o lugar dos mortos. Aqui caracterizado pelo tormento. E o que acontece? Vejam só a ironia trágica da situação. No Hades, o rico finalmente vê Lázaro. E o que ele faz? Ele o reconhece como pessoa? Não. Ele ainda o vê como um objeto, como um serviçal. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Mesmo no tormento, a sua mentalidade de Senhor não muda, não se diversifica. Ele não pede perdão. Ele não diz, eu errei, meu Deus, eu errei. Ele apenas quer um alívio para o seu sofrimento e continua a tratar Lázaro como um garçom, como um servo que deve ajudar a salvar os seus 5 irmãos. Ele quer transformar Lázaro num mensageiro fantasmagórico para seus irmãos. É impressionante. O egoísmo pode sobreviver até mesmo à morte. Até a morte ele pode sobreviver. É uma coisa impressionante. O fato é que o seu pedido é negado. O rico ainda chama Abraão de pai. Ele reclama a sua filiação. Mas Abraão responde com uma lógica que é implacável. Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida. Interessante aqui, minha gente, porque Abraão não diz que o rico foi condenado por ser rico. Não. Mas por ter feito de suas riquezas o seu bem definitivo, o seu Deus, a sua consolação. E então vem a revelação terrível. Existe um abismo intransponível entre os dois lugares. Em grego, chasma mega, um caos grande, um vazio absoluto. Ou seja, o abismo que o rico criou em vida entre ele e Lázaro, agora se eternizou. Nós construímos nossa eternidade, meus irmãos, com nossas escolhas diárias. Interessante, porque a resposta de Abraão ao rico é: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Em outras palavras, ele está dizendo: tem a palavra de Deus, tem tudo o que precisam para a conversão, tem a Eucaristia. Né? E o rico insiste: mas se alguém dentre os mortos for até eles, pode ser diferente. E aqui Jesus profetiza sobre si mesmo. Se não escutam Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Ou seja, Cristo ressuscitou, e quantos ainda vivem como o rico da parábola? Vivem indiferentes. Se a gente olhar bem, o Evangelho nos desafia a fazer um exame de consciência sobre a nossa visão. Quem é Lázaro que jaz à minha porta? Talvez não sejam mendigos cobertos de chagas. Talvez
seja aquele colega de trabalho que está passando por uma depressão, mas a gente finge nem ver. Talvez seja o idoso da família que está sozinho e não temos tempo para visitar. Talvez seja o nosso próprio cônjuge que clama por atenção e afeto e estamos ocupados demais por nossos banquetes, sejam eles o trabalho excessivo, as redes sociais, os entretenimentos. Me lembro aqui de Francisco, né, o Poverello de Assis, que tinha pavor de leprosos. E um dia ele encontrou na estrada um leproso. E o primeiro impulso dele foi desviar. Mas então, movido pela graça, ele desceu do cavalo, abraçou o leproso e beija suas chagas. Mais tarde, Francisco diria: aquilo que me parecia amargo converteu-se em doçura da alma e do corpo. Ao final, minha gente, a gente descobre que amar o próximo não é um mandamento a mais, é o único caminho para o céu. Não por outro motivo, mas porque o céu é o amor. E o inferno é exatamente a indiferença, é o contrário do amor. Quem não ama já está no inferno. Mesmo que ainda não saiba, mas já está no inferno. Porque eu repito, o inferno é a indiferença. Que a Virgem Maria, a mulher que soube ver a necessidade dos noivos em Caná, nos ensine a ter os olhos bem atentos aos outros. Que possamos viver nesta semana com o coração cheio de esperança e com o desejo sincero de sermos para alguém a presença de um Deus que ajuda. Assim seja. Amém. Meus caros amigos, mais uma vez está aqui uma grande alegria. Eu peço a você que escuta o nosso podcast que compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus neste domingo. A todos uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Guiai meus passos.